Fala, futuros engenheiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma entrevista do podcast Atividades de Extensão do Zero à Experiência, que a gente vai conhecer uma atividade de extensão não tão comum assim em todas as universidades, é uma competição um pouco mais difícil de ser conhecida, mas a gente vai entender que é bem possível e que é um projeto sim, de alta complexidade que transforma os estudantes de engenharia em futuros engenheiros muito interessantes para o mercado. E hoje a gente tem um convidado, eu pedi para ele se apresentar e falar por que ele escolheu a engenharia que ele faz. Bom, meu nome é Lucas, eu faço engenharia mecânica aqui na UFO, né? E atualmente eu faço parte do LAMAL, né? A gente vai chegar nessa parte. Mas eu escolhi a engenharia mecânica, acho que no começo, mais por conta de um amigo meu, que era muito próximo, que sempre falou, eu quero fazer engenharia, então eu fui um pouco Maria vai com as outras nesse começo. Mas chegando ali no ensino médio, eu precisava me definir um pouco melhor. Eu procurei sobre as matérias que o curso tinha assim mesmo, e eu vi que muitas das matérias da mecânica eu tinha algum contato ali no início, no ensino médio, tinha gostado, então eu falei assim, acho que eu vou gostar de estudar isso na faculdade também, então foi aí que eu decidi pela mecânica. Legal, legal. E quando que o LAMAL, né, que a gente vai chegar nesse ponto, mas quando que essa atividade de extensão entrou na sua jornada e por que você achou que ela era interessante? Então, eu sempre quis entrar na universidade pública porque eu achava que tinha essas possibilidades, tanto projeto de extensão, iniciação científica, que ia ser legal. E o LAMAL foi porque o meu primeiro semestre foi online, e aí quando voltou presencial, assim, logo nos primeiros dias, o pessoal fez um evento que foi o LAMAL Day, em que eles apresentaram esse protótipo aqui da moto, né, pra gente, e mostraram um pouco de toda a dificuldade que eles enfrentaram, assim, do quão impossível era aquilo que eles tinham feito, sabe? E aquilo que fez eu me brilhar os olhos, assim, de ter essa vontade de participar de algo impossível também, e falar que eu tinha conseguido fazer isso também, assim. Mas foi essa sensação. Foi um espírito assim de motivação em relação ao Sim. desafio, né? Uhum. Muito bacana, muito bacana. E agora para o pessoal começar a entender qual que é esse desafio, né? Explica pra gente um pouco o que é o LAMAL, qual que é o objetivo principal e onde que essa moto vai andar, enfim, como que é todo esse ecossistema aqui da atividade de vocês. Beleza. O LAMAL é o Laboratório de Mobilidade Urbana e Automobilística aqui da UFO. Então a gente tem duas frentes de atuação, assim. A primeira é de veículos elétricos, de competição. Então, anteriormente a gente participava do Moto Student, que é uma competição internacional lá da Espanha, em que a gente tinha que desenvolver um protótipo de moto elétrica de competição. Tanto que essa aqui atrás de você é a primeira moto elétrica de competição da América Latina que a gente conseguiu desenvolver. E a gente participou por 2 edições dessa competição, né? A segunda moto a gente está no processo de finalizar alguns acabamentos ali dela. E aí, mais recentemente nessa parte de veículos elétricos, a gente está migrando agora para o Fórmula SAI, né? Que é uma competição nacional do carro de fórmula, mas também de um veículo elétrico. E assim, fora isso, tem a parte de acessibilidade que a gente trabalha. Então a gente gosta de usar o nosso conhecimento em engenharia para possibilitar que as pessoas com deficiência consigam ter, enfim, alguns produtos, algumas coisas que melhorem a vida delas, né? Permitam uma inclusão maior delas na sociedade. Então são essas duas coisas que a gente leva em paralelo, assim, no projeto. Perfeito, perfeito. E falando então da competição, né, dos projetos, qual que era a sua expectativa em relação ao grande desafio, igual você comentou, né, na sua motivação? Qual que era a sua expectativa ao entrar na equipe, pensando tanto numa parte de engenharia, mas também numa parte mais interpessoal, de soft skills e essa questão também de adaptação a tudo que você está vivendo? Então, assim, eu sempre fui bem tímido, né, no meu lado pessoal, assim, então é algo que eu imaginava ter que trabalhar entrando aqui no laboratório, e foi algo que, assim, eu muitas vezes tendo que apresentar o projeto também, é algo que você consegue trabalhar. E na parte de engenharia eu queria ter algo mais próximo daquilo que é a prática de fato, né? Porque a faculdade ela é bem teórica, assim, né? Então é sentido de pôr assim na prática. E o objetivo final é sempre conseguir participar da competição da melhor forma possível, né? Então, no caso dessa última moto, a gente não conseguiu ir para a Espanha, de fato, né? Por questão de custo e tudo mais, mas a gente conseguiu uma colocação muito legal lá na competição. De segundo lugar, gerar inovação, terceiro, entrega administrativa, então acho que nesse sentido foi cumprido esse propósito, sabe? Bacana, bacana. E a gente consegue perceber, né, que é um projeto diferente, as outras equipes que a gente já conversou fazem carros ou fazem coisas desse tipo. Quais que são os desafios que estão envoltos aí no desenvolvimento de uma moto e principalmente desse lado elétrico, né, que é algo que a gente vem vendo que é importante para o mundo tem avançado para esse lado, né, veículos, aeronaves, enfim, sendo elétricos. Qual que é o tamanho desse desafio? Então, a questão da moto elétrica era o pioneirismo que era o desafio. Porque se você procura um pouco sobre carros elétricos na internet, assim você consegue ter acesso às informações, só que na moto meio que assim não tinha nada, sabe? Então é algo que a gente teve que buscar do zero e que foi um trabalho.
E no caso da competição sendo europeia, assim, ela é internacional, mas como a sede dela era na Europa, tinha muita questões de materiais que lá eram de fácil acesso e aqui a gente não conseguia de jeito nenhum. Por exemplo, a roda, a gente teve que importar e pagar um preço considerável nela para conseguir adequar aos parâmetros que a competição pedia, sabe? Então acho que esses foram os principais desafios, assim. Entendi. E trazendo agora para um lado pessoal também seu, né? Qual que é a área que você está inserido aqui, um pouco da sua trajetória dentro da equipe, o que você foi realizando ao longo do tempo? Tá. Eu entrei no Lamal na parte administrativa, né? Primeiro eu entrei na área de logística, que cuida mais da questão financeira e de compras também do laboratório. E aí, conforme foi passando o tempo, atualmente eu sou diretor administrativo, então eu sou responsável tanto pela área de logística, quanto business, quanto marketing também aqui dentro do laboratório. Na logística eu fiquei muito responsável pela questão de tentar arrecadar dinheiro para o laboratório, né? Então, assim, querendo ou não, muitas das vezes a gente busca patrocínio, mas o patrocínio demora e a gente tem que fazer a coisa acontecer com as nossas próprias mãos. E também garantir que os prazos do projeto fossem seguidos, assim. Então, por exemplo, algo que a gente teve como problema foi porque os tubos que a gente precisava para fazer a parte estrutural da moto só vendiam em quantidades muito grandes, assim, a quantidade mínima. Então foi algo que foi um trabalho da gente tentar manter o máximo possível dentro ali do prazo para não perder ele, sabe? E agora, como diretor administrativo, eu estou trabalhando mais na parte de organizar as outras áreas para que elas consigam conversar entre si e que o trabalho flua da melhor maneira possível. Legal, legal. E você sabe dizer as partes do projeto, enfim, como que é desenvolvido a parte mais mecânica, mais prática do desenvolvimento da moto, do veículo que vai vir aí? Então, atualmente a gente tem a parte de mecânica e a parte de eletrônica, né? Então a eletrônica ela fica responsável tanto pela questão do pack de baterias, do motor, enfim, fazer tudo funcionar, digamos assim. E a mecânica fica nessa parte mais de tanto estrutural ali e de também garantir que a transmissão funcione e tudo isso, assim. Então, atualmente a gente está pro Fórmula SAI, no caso, né? A gente está no propósito de reformular algumas coisas do projeto, porque a competição foi no finalzinho de agosto, foi o nosso primeiro ano ali, a gente foi para aprender de fato. Então a gente está nesse processo de reformular algumas coisas do projeto que não deram certo, que a gente viu que poderiam ser melhoradas, para ir finalzinho desse ano, começo do outro, começar a fabricar diretão. Então, o Lamal vai parar de fazer a moto e vai partir para o carro, vai ser o foco principal dessa parte de competição, né? Isso. Perfeito, perfeito. E para você, como que foi essa transformação aí, igual você falou, você entrou no EAD, depois veio presencial, entrou na equipe, como que foi essa adaptação da rotina e como que você foi se desenvolvendo, principalmente agora que você tem mais atribuições, né? Como que a sua rotina típica, um dia típico seu, foi avançando ao longo do tempo? Então, conforme assim foi avançando as funções, também surgiu a obrigatoriedade de demandar mais tempo para a equipe, assim, né? E eu acho que o que me salvou um pouco nisso foi conseguir me organizar. Porque na parte, assim, a faculdade consome muito tempo, você tentar conciliar com a vida pessoal. Então, o que foi importante foi eu conseguir definir um tempo para cada coisa ali na minha semana. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira à tarde, então é um dia que normalmente eu gosto de deixar para fazer as coisas do Lamal, porque um pouquinho mais pro final da tarde a gente tem reunião também e aí já finaliza tudo assim da semana. Entendi, muito bacana. E analisando assim, não sei se você já se fez essa pergunta, né, mas como um engenheiro mecânico, qual a importância que você acha que teve essa experiência com um lado administrativo de uma equipe que, querendo ou não, parece muito com a empresa, tem todas as dificuldades, às vezes é até mais difícil do que, de fato, o mercado de trabalho pode te mostrar por toda essa questão de patrocínio, enfim, sem fins lucrativos, etc. O que você acha que isso pode estar te valorizando e te transformando em um engenheiro do futuro mais interessante? Então, como eu disse, eu entrei assim logo depois da pandemia aqui no laboratório. E eu entrei mais na faculdade em si pensando nas matérias que eu ia estudar, né? Eu não tinha tanta noção da atuação do engenheiro no geral, assim. E foi algo que, desenvolvendo aqui dentro do laboratório, na faculdade também, eu descobri que, na verdade, o engenheiro trabalha muito como na parte administrativa, né? Então, eu acho que as experiências que eu tive aqui me acrescentaram muito, tanto na parte de comunicação, de conseguir me comunicar melhor, de gerenciamento de pessoas também, mas de hoje eu visualizar que eu consigo ter essa ideia, né? Estou mais próximo já de me formar, de que eu tenho um caminho tanto na parte técnica de engenheiro, da área que eu gosto, na mecânica, mas trabalhando também na parte administrativa, assim, de logística do processo e analisar o que a gente precisa fazer. Perfeito, perfeito. E só para a gente concluir, então, esse seu desenvolvimento, né?
O que você considera hoje que são as duas, três coisas que você realmente mais desenvolveu? Seja técnico da engenharia, seja algum software que você aprendeu da questão financeira ou alguma coisa, ou mais, você já citou bastante comunicação, né? Vou pedir 3 que não seja comunicação, para tirar um pouquinho você da zona de conforto. Eu acho que a questão de Excel para organizar as coisas foi algo que eu já tinha tido contato, mas querendo ou não, aqui a gente precisa trabalhar muito mais. O segundo ponto foi aprender a conversar com o fornecedor. Porque muitas das vezes, às vezes você conversa com um cara e ele fala assim, não, eu não tenho isso aqui, tal, mas aí se você sabe conversar com ele, ele entende que você precisa, ele te dá uma solução também. Eu acho que isso foi algo que eu trabalhei bem aqui. E eu acho que na questão do entender as pessoas, assim, querendo ou não, a gente está num projeto em que não é a sua vida, não é uma empresa que você recebe. Então você ficar lá só cobrando uma pessoa ali de uma atividade também não dá certo. Você tem que entender o que está acontecendo e às vezes saber dosar a atividade mais pesada, a atividade mais tranquila ali na semana. Perfeito, muito bacana. E agora para a gente concluir, né, acho que você deu respostas muito boas aí ao longo da jornada, um conselho para quem está pensando, né, qual que é o interesse de fazer parte, pensando no Lamão agora como um fórmula elétrico, né, e não mais a moto, mas enfim, de um projeto, de uma atividade de extensão, o que isso te transformou de verdade, um pouco uma mensagem final sua aí para quem está assistindo a gente. Eu acho que entrar no projeto de extensão é bom para você sair da sua bolha. Querendo ou não, eu sou da engenharia mecânica, mas eu estou no projeto que é da faculdade de engenharia elétrica e que aqui a gente tem pessoas de vários cursos, assim. Então, com toda certeza, se eu não tivesse entrado aqui, eu não teria a oportunidade de saber um pouquinho que eu sei de eletrônica, conversando com o pessoal. E eu acho que é isso. Acho que o projeto de extensão ele é bom nesse sentido de ampliar seus horizontes, você conseguir conversar com pessoas diferentes, aprender coisas que você nunca veria ali na sala de aula, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante. Legal. Então, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast. Se você quer conhecer outras atividades de extensão, vou deixar aqui a playlist da atividade de extensão do Zero à Experiência, no nosso podcast. Se você quer conhecer e se transformar em engenheiro do futuro, está aqui a playlist Engenheiro do Futuro, que tem vários vídeos ensinando técnicas de estudo, organização e planejamento. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o Instagram do Lamal, é claro, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a equipe, o site da nossa loja, para você ver um pouco das roupas e tudo mais que você pode fazer para mostrar para a sociedade que você é um engenheiro do futuro, e também a nossa formação Engenheiro do Futuro, que é um curso específico para quem está estudando engenharia e quer se desenvolver, quer mudar a mentalidade, quer pôr em prática a partir de agora diversas técnicas e ações que vão realmente te ajudar a construir a sua carreira de sucesso. Te espero então no próximo episódio.